Deus, livro de Números, capítulo 31. Se Deus permitir, veremos a exposição de todo o capítulo 31. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur, Reba, 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhe Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Acampai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Também purificareis toda veste, e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia, se purificará com água purificadora, mas tudo o que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em 2 partes iguais, uma para os que hábeis na peleja saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então para o Senhor tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta ao Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás de cada 50, um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor.
Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas, as mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, parte que toca aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72, e foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés. E da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação, foram em ovelhas 337.500, em bois 36.000, em jumentos 30.500, e em pessoas 16.000. Desta metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou uma de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100, e lhes disseram: Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares, para fazer expiação para nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor, 16.750 ciclos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Senhor, nós damos graças a Ti, ó Deus, pela Tua palavra lida. E agora, Senhor, diante de um texto tão complexo como esse, tão longe da nossa realidade e dos conceitos que são pensados nesse mundo, no nosso tempo, nós rogamos a Ti, ó Deus, pelo Teu Espírito, ilumina, Senhor Deus, a nossa mente, faz com que os ensinamentos desçam ao nosso coração e que possamos trocar as nossas velhas tradições, aquilo que pensamos ser certo, por aquilo que o Senhor diz que é o correto. Que deixemos, Senhor, de lado os pensamentos mundanos que tanto nos assolam a todo tempo, para que possamos dar lugar, Senhor, àquilo que o Senhor deseja para todos nós. Usa essa pregação, Senhor, poderosamente, para nos constranger do nosso pecado. No nome de Cristo nós oramos. Amém. A tendência do homem pecador é tão grande para o pecado que nós passamos a desejar o que Deus odeia e passamos a chamar de bom o que Deus diz que é ruim. E entendemos ser glorioso o que Deus diz que é vergonhoso, prazeroso o que Deus diz que nós devemos nos abster. E tudo o que é bom aos olhos de Deus é mal aos olhos do homem pecador. E tudo que Deus diz que deve ser evitado, nós naturalmente buscamos fazer. Nós invertemos princípios, nós subvertemos a lei.
Nós colocamos palavras na boca de Deus e nós fazemos dessa maneira Deus mentiroso. A nossa sociedade, especialmente na nossa época, esse é um texto que fala muito para a nossa época, é uma sociedade dita pacífica. Na verdade, não é pacífica, porque se você olhar, de nada há paz, não existe, sintomas de paz ao nosso redor. Muitas mortes, muito ódio, as pessoas se matando umas às outras, defendendo coisas absurdas, mas essas pessoas dizem que a nossa sociedade ela avançou tanto que hoje nós somos um povo pacífico. Não se concebe hoje questões como preconceito de cor, de raça, nem o que se chama hoje de discurso de ódio, nem também o chamado genocídio, ou seja, você exterminar um povo, porque é seu inimigo, então eu extermino esse povo, porque ele não está comigo, então ele deve ser completamente exterminado. Então, essa sociedade que defende aparentemente princípios nobres de vida, de paz na sociedade, no meio do povo, essa sociedade que aparentemente defende essas coisas, na verdade, é a mesma sociedade que diz que a mulher grávida ela tem o direito de matar o seu filho, defendendo o aborto. É a mesma sociedade que defende que alguém que está no estado vegetativo ele pode ser morto por meio da eutanásia. Essa sociedade ela é a favor de tudo e é contra o cristianismo. Justamente aquele povo que defende de verdade a vida, que prega a vida eterna, que vive de maneira santa, eles têm ódio de tudo que se chama Deus. Então eles passam a chamar o que Deus chama de mal, eles chamam de bom. Então matar o filho é bom, ter liberdade para se prostituir é bom, fazer o que quer da vida é bom, matar uma pessoa que está no leito do hospital para morrer, você adianta a morte para diminuir o sofrimento. Então eles pensam, o que Deus pensa que é mal, eles dizem que é bom. E o que Deus diz que é bom, eles dizem que é mal. Por exemplo, o texto que nós estamos tratando aqui é um texto que vai exterminar os midianitas. Nas palavras do próprio Deus, veja verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, ou seja, a ordem partiu de Deus: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Qual é o trabalho de Israel aqui? Vingar o povo de Deus dos midianitas. Eles precisam exterminar esse povo. Aos olhos do homem comum, quando ele lê um texto desse, ele diz: veja que esse Deus é um Deus louco, é um Deus irado, é um Deus impaciente, que ele manda matar as pessoas. Você vai ver logo na sequência da narrativa, ele mandando matar mulheres, crianças. Que Deus é esse? Então, por um lado, existem aqueles leitores que vão dizer: esse Deus ele não pode ser concebido pela nossa mente. Nossa mente evoluiu, isso é um Deus atrasado, um Deus genocida, um Deus que é xenófobo, um Deus que não ama os povos, somente o dele. Porque esse é o pensamento do mundo, irmãos. Essa é a maneira de enxergar. Então, alguns crentes tentando harmonizar a verdade bíblica com esse pensamento do mundo, eles dizem assim: não, mas isso era o Deus do Antigo Testamento. Antigamente ele era assim, agora ele não é mais. Aí vai mostrar no Novo Testamento que Deus é um Deus de graça, de misericórdia. E não leem, por exemplo, Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29, que diz que Deus é fogo consumidor. Ou seja, se referindo à antiga aliança no Monte Sinai, Deus continua sendo fogo consumidor. Por um motivo óbvio: Deus não evolui. Deus não era e é, Deus sempre é.
Nós existimos, Deus é. Veja, há uma diferença muito grande nisso. Porque você existe, numa hora você é de uma forma, de outra hora você é de outra forma. Uma hora você é pequeno, você cresce. Uma hora é magro, outra é gordo. Na outra hora você está mais próximo de Deus, outra hora mais longe de Deus. Você muda. Deus não muda. Deus não evolui, porque Deus é perfeito. É da natureza de Deus a perfeição. E nós mudamos porque somos imperfeitos. O Deus do Antigo Testamento é tão rico em glória, em majestade, graça, e misericórdia e ira, quanto o Deus da Nova Aliança tem exatamente os mesmos atributos na mesma proporção. Não há discussão a esse respeito. Portanto, o que é necessário é que nós nos acheguemos ao texto da maneira mais adequada. Isso é muito importante, irmão, para você aprender a ler a Bíblia. Não sou eu que vou determinar com os olhos da minha época o que o texto vai ter que dizer, mas é o texto que é santo, que vem de um Deus imutável, que vai dizer o que eu devo pensar em qualquer época, independentemente do espírito da minha época. Eu devo me subornar à vontade do Senhor. Então veja, qual é o contexto aqui de Números? Um povo que está andando pelo deserto depois de sair do Egito, que depois de caminhar 40 anos pelo deserto, está às portas da terra que o próprio Deus prometeu, mas uma terra onde habitava pessoas ímpias e que precisa ser conquistada. E durante os últimos dias dessa peleja, os midianitas se atravessaram na frente do povo de Deus e tentaram afastar Deus do seu povo e o povo de Deus. Os irmãos lembram? Eu espero que os irmãos estejam com a Bíblia aberta. Voltem comigo, por favor. A partir do capítulo 23, existe uma sequência de tentativas desse povo, chamando um profeta mesopotâmico chamado Balaão, um falso profeta, para falar contra o povo de Deus. Sempre amaldiçoar o povo de Deus. Ele tenta isso 3 vezes. Toda vez que ele abria a boca para falar contra o povo de Deus, o que saía da sua boca, ao invés de maldição, era bênção. Ele falava e abençoava o povo. Ele falava e abençoava o povo. Todas as vezes que ele falou o que Deus mandou, ele abençoou o povo. Só que no capítulo 25, se os irmãos andarem um pouco mais, vocês vão perceber que agora muda a estratégia. A estratégia é: casem-se com as mulheres. Você tem capítulo 24, capítulo 25, a mudança do princípio. Agora vocês vão casar com as mulheres midianitas. O que é que Balaão quer fazer agora? Veja, ele tentou, de todas as formas, amaldiçoar o povo. Não conseguiu, porque ele falava o que Deus mandava. No dia que ele parou de tentar, por meio de profecia, falar o que Deus manda, e aí chamou Balaque e disse assim: eu tenho uma estratégia, e agora eu vou falar o que está no meu coração. Então ele levou o povo ao pecado. Ele disse: se casem, deem as suas filhas aos filhos deles, façam com que eles se prostituam, e vocês vão ver como Israel vai se afastar de Deus. Eu tentei fazer Deus se afastar de Israel, não consegui, porque todas as vezes que eu falava, só falava o que Deus mandava. Mas agora, quando esse falso profeta fala do seu próprio coração, o que vem é pecado. Esse é o problema do pregador. Toda vez que ele fala o que está na palavra, o que saiu da boca de Deus, ele abençoa o povo de Deus. Mas sempre que o pregador, de alguma maneira, tenta falar o que está no seu próprio coração, ele amaldiçoa o povo de Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, não viemos aqui para escutar palavras, um discurso religioso
de um determinado homem que passou a semana preparando o que ele queria dizer para os filhos de Deus, porque isso era uma grande maldição para vocês. E é por isso que a igreja precisa conferir se tudo que é dito conforme a Escritura, porque é questão de bênção e maldição. É para onde você vai. Se sai do púlpito a palavra de Deus, o povo caminha com Deus. Se sai do púlpito a palavra do pregador, do homem, o que acontece é que o povo se desvia de Deus. Foi o que aconteceu. Eles se casaram exatamente como disse o profeta e se desviaram do caminho, até que Deus restaurou esse povo e eles seguiram com o Senhor. Então esse é o contexto, o pano de fundo do capítulo 31. Houve um problema, o problema foi tratado, depois houve o censo. Observe, você tem um censo no capítulo 26, contando novamente que as pessoas que saíram, o número que saiu do Egito é praticamente o mesmo número que está sendo preservado para entrar na terra prometida pelo Senhor. Então tudo isso é tratado, é dado um novo líder, né, no capítulo 27, no final do capítulo 27, sai de cena Moisés aos poucos e vai entrando Josué. Vem as ofertas de gratidão, né? O povo, antes mesmo de entrar na terra ou de levantar a arma, eles vão adorar o Senhor. Como vimos esse princípio último, né? Que o povo, no domingo, antes de começar as lutas da segunda-feira, passa um domingo adorando antes de levantar suas próprias armas. Todas as festas solenes, votos, como vimos na semana passada, até chegar aqui. Agora você vai ter outra percepção do texto. Não é genocídio, agora é vingança. Aí você diz, então é outro problema. Porque vingança também não é um princípio bom para a nossa época. O politicamente correto diz que se vingar não é bom. Mas a Bíblia também diz que o homem não deve se vingar do seu inimigo. E como é que Deus está dizendo aqui? Veja, vinga os filhos de Israel, dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Moisés, você não vai morrer enquanto não vê a vingança do teu povo. Então é um conflito de conceitos. Ora Deus diz, não se vingue do seu inimigo no Novo Testamento, e aqui ele diz, se vingue do seu inimigo. Há uma explicação logo no versículo 3, olhe para a sua Bíblia. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor. Veja, a vingança, na verdade, é de Deus, mas quem vai executar a vingança são os homens. Portanto, é a vingança de Deus por meio dos seus ministros. Como Deus não muda, no Novo Testamento é exatamente o mesmo que acontece. Romanos capítulo 13, abra comigo, por favor. 12, final do 12, início do 13. Verso 16, do 12. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Veja, Deus está proibindo que eu me vingue a mim mesmo. Então, quando alguém fizer mal a mim, eu não devo me vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. Quando o indivíduo não se vinga, ele entrega nas mãos de Deus, e Deus providencia a vingança no capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Veja, existem autoridades constituídas por Deus.
Os que rebelam-se contra a autoridade, não se rebelam contra a autoridade, mas contra a ordenação de Deus, consequentemente, contra Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, veja como é que Paulo apresenta aqui a questão da vingança. No final do capítulo 12, ele diz: você não deve se vingar. Então, o sentimento do crente deve ser: então, a minha vida vai ser injustiça? Eu vou ser sempre injustiçado, não haverá vingança para mim. Aí Deus está dizendo: não, você não vai se vingar, eu vou me vingar por você. Aí vem agora uma outra pergunta: Deus vai descer do céu para me vingar? Ele diz: eu constituí autoridade para me vingar. Você que é criança e tem um irmão que bate em você e que injustamente lhe incrimina diante dos seus pais, você deve orar a Deus para que Deus faça justiça. Deus vai fazer justiça usando os seus pais para punir o injusto que lhe fez mal. Você que é cidadão e foi injustamente acusado, você não vai matar o que lhe fez mal, mas você vai entregar diante de Deus e diante das autoridades a sua causa. Você que é crente, tem um problema na igreja, entre irmãos. Nós lemos lá, agora há pouco, em Atos 18, quando foi levada uma causa, dentre a sinagoga, para um procônsul, para um homem que era magistrado civil, e disseram: veja, Paulo está pregando o que não está de acordo com a lei. Então aquele homem, a autoridade, disse: e o que é que eu tenho a ver? Se é questão de lei entre vocês, se é uma questão entre vocês, por favor, não me envolvam nisso. Isso é uma vergonha para a igreja. Paulo vai dizer isso também. Mais tarde ele vai dizer que quando há uma questão na igreja, você não deve levar para os ímpios. Vocês que vão julgar os anjos, não conseguem julgar suas próprias causas. Mas porque há injustiça na igreja, e porque os presbíteros da igreja não tomam a frente, em muitos casos, para cuidar do justo e punir o ímpio, então prospera no meio evangélico a loucura de colocar um irmão na justiça. Para nossa vergonha, irmãos, isso acontece. Pastores que colocam a igreja na justiça do trabalho, irmãos que entram em causa contra outros irmãos na justiça dos homens, como se não houvesse justiça no nosso meio. Vai haver justiça, vai haver vingança. Como? Do modo certo. Nem sou eu que vou me vingar, nem é o magistrado civil que vai vingar a igreja, nem a igreja o contrário, mas cada autoridade no seu lugar. A igreja não vai invadir a jurisdição do pai e da mãe. O Estado não invade a jurisdição da igreja. E assim a justiça vai ser feita. O Senhor vingará a injustiça. Voltando lá para Números capítulo 31, depois de estabelecida que a vingança de Deus, ela se dá por meio do seu exército que está sendo escolhido aqui, vem uma questão aparentemente que passa desapercebido na leitura, no verso 4, quando diz assim: 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel, foram dados 1000 de cada tribo, 12.000.
Ao todo, armados para a guerra, 12.000. Parece muito, não é? Mas não é. Você tem 12 tribos. No censo, 603.000 homens em idade de guerra. Preste atenção. Você tem um exército de 600.000. Você vai entrar numa briga com 12.000? Por que isso? Por que Deus não usou toda a força para exterminar esse povo, para passar por cima desse povo? Porque não era preciso. Simplesmente porque não era necessário. Deus queria mostrar uma outra face da sua bondade. Veja, você observar comigo 1 Samuel capítulo 14. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 14. Uma outra guerra, as palavras de Jonatas. 1 Samuel 14, 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Porque para o Senhor não há nenhum impedimento para te livrar do ímpio, seja o teu exército grande ou seja pequeno, seja a tua força grande ou seja pequena, seja o teu inimigo um gigante ou seja um anão, sejam as tuas armas poderosas ou se você é a pessoa mais simples desse mundo. Não importa o que você tem nas mãos, não importa o tamanho do exército, mas o Deus que vai com esse exército. Qual é o teu problema? Quem são os teus inimigos? Quem tem feito injustiça contra ti? E você diz assim: não, ele é muito poderoso. Nunca ninguém ganhou uma causa contra essa pessoa. Forte. Meu concorrente é muito poderoso. O meu comércio é pequeno. Eu não tenho condições de brigar com ele. São causas comuns, irmãos. Mas pense muito mais do que isso. O pecado que te assola, que você já tentou tantas vezes deixá-lo, e ele sempre volta. Você diz e promete ao Senhor: nunca mais farei isso. E você logo se vê fazendo a mesma coisa. Ele é grande, Deus é maior do que ele. Ele é poderoso, o Senhor dos exércitos é muito mais poderoso do que o teu pecado. Então, se você colocar as armas certas diante desse Deus, oração que Ele já nos deu como arma contra o pecado, leitura da palavra, o ter cuidado, com a sua própria vida, os sacramentos sempre sendo observados. Se você se apega a essas coisas e volta para a cruz de Cristo, Deus é poderoso para te livrar de todos os teus inimigos. Cada um deles vai ser exterminado, porque Deus usa o muito e o pouco, mas o final sempre é a vitória do Senhor. Então, depois de ter arregimentado esse pequeno, mas glorioso exército, o texto continua para dizer, veja, a guerra nem vai ser muito falada aqui. Se você perceber, o texto cita a causa da guerra, quem vai para a guerra e logo vai para os resultados da guerra, para mostrar que foi uma guerra simples. Deus venceu rapidamente, não houve grande problema. A questão aqui é quais são as consequências da guerra. A partir do verso 7. Pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 dos reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Eles vão matar primeiro os cabeças, Porque isso é lógico. Você tem um inimigo,
você não vai ficar se pegando simplesmente com o soldado, você vai procurar o cabeça. Então eles matam os 5 reis daquela região, e dentre eles, perceba, fala aqui Zur. Se você voltar comigo para o capítulo 25, versículo 15, você vai lembrar quem é Zur. 25:15. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Veja, essa informação aqui, ela parece uma informação que não tem muito sentido, muita relevância, mas lá na frente você vai entender por quê. Porque esse homem, né, a filha desse homem, Cosbi, foi ela que entrou na tenda da congregação, passando com o israelita na frente da congregação que chorava pelo pecado, e se deitou com ela. Então, esse homem agora ele vai ser morto, porque, como já vimos, a tendência de uma família promíscua é gerar mais promíscuos. Então, o Senhor ele vai exterminar aquela família que entrou na devassidão. Quem foi o outro daquela lista que foi citada antes? Além de Zur, você tem Balaão, filho de Beor, o falso profeta que vivia a sua vida aparentemente tranquila, blasfemando contra Deus, teve o fim que merecia. É assim que você deve ler o texto, irmãos, sabendo quem é quem. Não é Deus que irado sai um dia do seu trono e vai até o povo e diz: mata esse povo midianita aí. Não, mas é porque é a ira santa de Deus. Ele está exterminando os seus inimigos para dar vitória ao seu povo. Porque só se protege o justo se você matar o ímpio. Ninguém que poupa o lobo guarda a ovelha. Se nós guardarmos os lobos, se nós não deixarmos de exterminar cada pecado que nos assola, e se a liderança da igreja não fizer isso, nós vamos deixar os lobos tomarem as ovelhas. É assim na igreja, é assim na sua casa. Se você não zelar, se você não tiver cuidado em exterminar, não tem conversa, você não pode negociar. Não pode negociar com os cabeças, né, dos inimigos. Você extermina eles. Como? Veja, no verso seguinte vem o problema do exército. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. Que eles levaram essas coisas para lá. Veja como é que é a reação de Moisés no verso 13. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E dignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhe Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai, veja só, dentre as crianças, todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Isso é uma coisa impensável para a nossa época. Eles mataram os cabeças, mas eles mataram os homens, mas deixaram as crianças, homens, os filhos do sexo masculino, e deixaram as mulheres que haviam se envolvido com os homens de Israel. Veja só, uma mulher promíscua, ímpia,
que não se arrepende do seu pecado, você vai trazer para dentro de sua casa? É isso. Você acha que vai acontecer o quê com os homens dessa igreja? Veja, Israel é uma igreja. Como é que Israel invade um povo e traz para dentro de si, para debaixo do seu teto, a tentação? Porque essas mulheres, elas sabiam muito bem seduzir, elas sabiam muito bem enganar, se insinuar para os homens, e eles, de uma maneira temerosa, não exterminaram o mal e deixaram o mal entrar dentro da sua própria casa. Preste atenção nisso, irmãos. O mal tem entrado na nossa casa. E nós deixamos o mal entrar todos os dias debaixo do nosso teto. Quando não sabemos o que os nossos filhos assistem na TV, o que fazem na internet, dando uma liberdade tola. Porque isso é um princípio também da nossa época, você não invada a intimidade do seu filho. Lógico, eu não vou invadir, se eu sou homem, eu não vou invadir a intimidade da minha filha mulher. Não devo fazer isso, porque isso sim é intimidade. Ela está trocando de roupa, então eu não vou invadir, porque ela é santa, ela precisa ser preservada. É assim que tem que ser. Mas isso não invade o campo do que ele faz. Não existe segredo de filho. Não existe. Porque quando você deixa seu filho ter muito segredinho, as midianitas estão dentro da sua casa e você não sabe. Como é que você vai reagir a um inimigo que está dentro do seu quartel? Por que os quartéis eles têm muros altos? Por que as cidades eram fortificadas? É para não deixar entrar o inimigo. Porque todo o exército sabe que é muito mais fácil combater o inimigo do muro para fora. Porque sua família está guardada, porque as suas coisas estão guardadas. Do muro para dentro é muito difícil. Depois que entrou, não é derrota anunciada, mas você vai ter muito mais problema. Então o que você deve fazer? Você deve colocar o inimigo para fora de casa e exterminá-lo enquanto ainda é possível. Eles permitiram que essas mulheres entrassem. Agora, por que matar criança? Meu Deus do céu, o que é isso? Que Deus é esse? Porque, veja, ele cita aqui do sexo masculino. São os futuros oficiais do exército midianita. Você vai deixar você vai pegar uma serpente pequena e deixar ela ficar grande para poder matar? Você não faz isso. Se entra uma serpente na sua casa, seja o tamanho que for, você mata. Porque é para preservar a sua casa. Você não vai dar asa à cobra. Você não vai deixar crescer para depois matar. Então, nesse sentido, veja, aqui toda a linguagem é muito figurada. Os inimigos são os nossos pecados, irmãos. Eu não vou deixar um pecado pequeno virar grande. Eu não vou deixar uma coisa que me assola de vez em quando passar a me assolar todo dia e eu vou brigar com esse pecado. Não, eu vou exterminá-lo agora, enquanto é possível. É essa a linguagem que está sendo tratada aqui, para que o povo se santifique diante do Senhor. Aqui um versículo que nós passamos para poder ter esse entendimento, mas eu queria voltar agora, versículo 10, que diz assim: queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos, tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Interessante como eles fazem coisas acertadas e equivocadas ao mesmo tempo. Eles erram porque não matam as mulheres, acertam porque matam os cabeças. E agora acertam novamente, porque eles não desejaram ficar com nada dos midianitas.
naquela terra. Eles receberam os despojos de guerra, é verdade, mas eles não quiseram habitar naquela terra. Aquela terra não era deles, Deus não concedeu a terra dos midianitas a Israel. Lembre-se que o povo midianita descende do incesto de Ló. Moabitas, midianitas, todos estes descendem daquele caso. E Deus disse que iria preservar a terra desse povo. Então eu não desejo habitar naquilo que Deus não me deu. Eu não quero ficar nessa terra. Isso é um princípio muito forte aqui do povo de Israel no deserto. Eles não querem de maneira nenhuma se fixar nesse mundo, ficar no deserto. Mas eles tomam o que Deus dão a eles para servir ao próprio Deus. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, quando Ele nos deu os despojos de guerra, a herança que nos foi dada em Cristo Jesus, eu devo pegar todos esses bens pelos quais eu fui enriquecido, a santidade, a sobriedade de vida, o domínio próprio, a paz com Deus, todos esses bens que Deus me deu, eu devo utilizá-los para o bem da igreja, não para ficar aqui nessa terra. Os bens que Deus me deu, inclusive financeiros, econômicos, não são para essa terra, mas eu vou usá-los para a eternidade. Eu deixo um pouco para minha família, um pouco para um lazer com meus filhos, minha esposa, um pouco de reserva, e o resto que eu tenho eu vou usar para a eternidade. Eu não vou me fixar nessa terra. Eu queimo tudo que me faz fixar nessa terra, e eu só levo comigo o que é necessário. Agora, há uma seção que aparentemente soa estranha nesse texto, a partir do verso 19, observe na sua Bíblia. A purificação dos soldados. Ora, por que eles vão ter que ser purificados aqui com água e com fogo? Porque eles fizeram o que Deus mandou, então não é pecado. Matar, nesse caso aqui, não é pecado. Por que eles têm que ser purificados? Observe, verso 19: Acampai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao terceiro dia e ao sétimo dia, vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Todo que foi para a guerra e matou alguém, precisa ser purificado. Por quê? Porque tocou na morte. E a morte é o salário do pecado. Então, não é que eles estavam moralmente impuros. Eles estavam cerimonialmente impuros. Eles não poderiam entrar no templo para adorar o Senhor, porque tocaram no morto. O que nos torna impuros não é porque simplesmente habitamos no meio de um povo impuro, mas é porque nós tocamos no pecado. E ainda que santificados aqui, veja que os princípios são muito semelhantes ao do Novo Testamento. Observe comigo. Verso 22. Contudo, o ouro, a prata, o bronze. Verso 20 ainda. Também purificareis toda a veste, toda obra de peles, toda obra de pelos de cabra e todo artigo de madeira. Verso 22. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se purificará com a água purificadora, mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao sétimo dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis ao arraial. Como é que eles vão se purificar? Com água e com fogo. O que suporta o fogo, passe pelo fogo. E o que não suporta, passe pela água. O Novo Testamento usa exatamente as mesmas imagens. O fogo e a água. O fogo que purifica pelo Espírito. E a água que purifica pelo batismo, que também é obra do Espírito.
Nós somos purificados porque tocamos no pecado. E ainda, irmãos, que nessa guerra santa que nós estamos, lutando contra os inimigos de Deus nesse mundo, ao longo do caminho nós vamos sendo purificados e novamente nos sujamos. Então vem novamente a água e o fogo do Senhor e purifica a sua igreja. Esse é o processo de santificação, onde todo dia eu me sujo e me limpo. O apóstolo Paulo vai falar aos Efésios dizendo: despojai-vos das vestes sujas, revesti-vos de Cristo. Porque a imagem que Paulo ele projeta ali na carta aos Efésios é muito clara. É o sujeito que trabalhou o dia todo e ele passou por muitos lugares. Ele vai, imagina um mecânico, ele sai de casa limpo, então ele vai tirar uma roda de um carro, ele suja. Ele vai extrair óleo, cai óleo em cima dele, suja a roupa dele, vai sujando o tempo inteiro, até o final do dia. E quando ele chega em casa para poder ter comunhão com sua família, ele vai se lavar, ele vai trocar as vestes e se limpar completamente. E nós que passamos o dia inteiro nos sujando desse mundo, não, veja, aqui não é a sujeira que você está procurando, o pecado, do obstinado, mas a sujeira própria do nosso trabalho, de viver nesse mundo. Eu devo todo dia me limpar e trocar as minhas vestes pelas de Cristo, para que eu seja purificado. Então vem a divisão da presa, a partir do verso 25, vai ser dividida aqui em duas partes. Veja o verso 27, divide a presa em duas partes iguais, uma para os que hábeis na peleja saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Vai ser longa aqui a narrativa, não vou entrar nos detalhes, mas só para você ficar com essa ideia. Duas partes vão ser divididas os despojos. Metade dos despojos de guerra vão para aqueles homens que saíram para a guerra, os 12 mil. Então 50% dividido por 12 mil. E os outros 50% vão ser divididos para o restante da congregação. Ora, mas o restante da congregação não lutou. Como é que vai receber herança o que não lutou? Porque, irmãos, os que saem para a luta, o exército de Deus representa o seu povo. A vitória do Senhor dos Exércitos é a nossa vitória. E a herança do Senhor dos Exércitos é a nossa herança. Quem jamais lutou para a sua salvação? Quem jamais cumpriu a lei para que então seja salvo? Mas você recebe a herança dessa luta pela luta de Cristo, o nosso representante. Você é enriquecido sem nunca ter trocado um golpe contra o seu inimigo, porque Cristo nos representa. Ele é o Senhor da igreja e Ele está pactualmente ligado ao seu povo. E assim, ainda que não entremos em guerra com as coisas divinas, nós somos ricamente abençoados. O fato último desse texto, irmãos, é extremamente interessante. Porque eles voltaram da guerra, eles foram vitoriosos, foi dada uma segunda ordem para matar as mulheres e as crianças. Depois eles dividiram a herança. E eles perceberam uma coisa, que vai ser citada agora no final do texto. Uma coisa muito relevante numa guerra. Observe o verso 48. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1000 e capitães sobre 100, e lhe disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra, que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou. Eles pararam, todo o exército faz isso. Você termina uma luta, uma batalha, você conta a sua tropa. Não existe uma guerra que você não tem uma baixa. Que guerra é essa? Eu entrei numa guerra, não perdi ninguém. Que inimigo fraco é esse? Eu só fui com 12 mil.
Então, quando os capitães viram aquela informação, disseram: não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Se nós saímos para uma batalha com um número reduzido e com um exército forte contra nós, nenhum se perdeu, a vitória não é nossa, é do Senhor. Eles voltam até Moisés e eles vão oferecer oferta por esse grande benefício. Nenhum de vós se perderá. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele está orando na oração sacerdotal, em João capítulo 17. João capítulo 17. Veja as palavras do Senhor. Verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Eu os protegi, nenhum deles se perdeu. Os capitães disseram: nenhum deles se perdeu. Porque quem guardava aquele exército era o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo. Essa alegria da igreja, irmãos. Porque habitando no meio de um povo impuro, no meio de um povo de impuros lábios, ele não só nos purifica do pecado, mas ele nos protege da ira de Deus. Porque o maior problema não são as consequências do pecado, temporalmente falando. O maior problema é a ira de Deus. Ele diz: eu os protegi, nenhum se perdeu. Mas ele diz: Senhor, santifica-os na tua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Veja só, os que estão sendo protegidos estão sendo também santificados. Não existe essa história de crente que está sendo protegido, mas não está sendo santificado. Você tem que estar protegido e santificado. Porque, se você observar, os que fazem o mal e os que vivem na impureza, como os midianitas, por muito tempo eles pensam que estão protegidos. Eles pensam assim. As mulheres eram prostitutas. As mulheres, elas viviam na perversidade juntamente com os homens. E por muitos anos disseram: nada acontece. É assim mesmo. Os ímpios dizem isso. Isso é uma besteira de vocês, isso é radicalismo de vocês. Porque Deus quer que a gente curta a vida mesmo, é assim. Né? Você vê homens da igreja dizendo para rapaz da igreja: é isso mesmo, meu filho, você tem que ter um e outra. Os que são protegidos são santificados. Agora, os que pensam estar protegidos, os que pensam, eles verão a ira de Deus. Abra comigo Judas, livro de Judas, um dos últimos livros da Escritura. Logo, imediatamente antes de Apocalipse. Verso 10.
Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Veja, os que corrompem as coisas de Deus, os que chamam o mal de bem, o bem de mal, o que é que vai acontecer com eles? Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de quem? De Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Ele está falando aqui de números. Os que hoje, fazem um povo de Deus prevaricar com as suas perversidades, ai deles, porque vão ter o mesmo destino de Caim, vão ter o mesmo destino de Balaão, que veja que ele cita exatamente qual o pecado de Balaão: ganância. Um falso profeta movido por ganância, porque pereceram na revolta de Corá, como está lá em Números, capítulo 16. O que é que vai acontecer com esses homens? Verso 12: esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Preste atenção no que é dito aqui, no verso 13: para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Cristo disse: a estes eu protejo, nenhum se perdeu, eles são santificados. E os que vivem na devassidão pensam: nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo protegidos também. Aí Judas diz: vocês não são protegidos, vocês são guardados. Para quê? Para a negridão das trevas para sempre. Quando o ímpio vier dizer a você: veja, o bom é viver a vida, curtir a vida, veja, eu vivo dessa forma, nada acontece, nada está acontecendo. Eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho emprego, minha família vai muito bem. Eu sou protegido por Deus, Deus está comigo. Aí você dirá: você não é protegido por Deus, você está sendo guardado para o último dia. E no último dia, você vai se encontrar no juízo de Deus. E eu quero ver o que é que você vai apresentar diante dele. Nós apresentaremos o sangue do Cordeiro. E eles apresentarão o sangue que sujaram as suas mãos. Se no mundo nós nos sujamos e somos muitas vezes impuros por conta dos nossos pecados, e se na igreja, veja só, até no meio do povo de Deus a impureza entra, e nós temos no nosso meio mulheres que não se guardaram,
para os seus futuros esposos. E homens que já tiveram várias experiências impuras e ficam numa situação difícil agora, porque ouviram da voz do Senhor: Senhor, o que é que eu vou fazer agora? Há impureza no meio do meu povo, Senhor. O que é que nós vamos fazer agora, Senhor? Cristo diz em Efésios 5: eu irei apresentar a minha noiva pura, santa e sem mácula. Porque Ele não prometeu simplesmente que iria nos guardar e que nenhum iria se perder. Ele prometeu que iria nos santificar. Esse é o momento, irmãos. Esse é o momento de clamar ao Senhor por perdão do seu pecado. E não embarcar na onda do mundo, dizendo isso não tem nada demais, é assim mesmo, namorada é assim mesmo, é homem e mulher, então isso acontece. Não faça isso. Arrependa-se do seu pecado. Clame a Deus. E Deus irá purificar a sua alma e o seu corpo em Cristo Jesus. Quanto aos demais que não se arrependem, estes estão sendo guardados para o dia do juízo. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Deus bendito, nós damos graças pela tua exortação nessa manhã. E clamamos a ti, ó Deus. Purifica-nos, Senhor. Nós que a todo tempo estamos nos sujando nesse mundo. Que mesmo quando tentamos, Senhor Deus, buscar a santidade, ainda assim, Senhor Deus, cometemos pecado. Tenha misericórdia de nós. Pela lavagem da água, do Espírito, pelo fogo, Senhor Deus, nos purifica, ó Pai, para que sejamos mais alvos do que a neve. E então, Senhor, nos dá o privilégio de entrarmos na luz que nos aguarda na eternidade. Olhamos para esse texto agora, Senhor Deus, e vemos a Tua glória e a glória do Teu Evangelho. Não vemos, Senhor Deus, morte simplesmente. Vemos vida saindo da morte. Porque o Teu Evangelho é cheiro de vida para os que são vida e cheiro de morte para os que são da morte. Amém. Vamos cantar o Salmo 130.